E aí, guys do Milocast, beleza? Tudo certo? Hoje vamos de fisiculturismo e diabetes. Hoje a gente tá aqui com Guilherme, que é a prova viva da situação, do que a gente vai falar, e Lucas Violino, o cara que sabe tocar as melhores notas musicais. Então, Guilhermão, manda as ordens. Galera, esse é um episódio muito especial para mim, importante, porque eu não vejo na internet nada falando sobre isso. E sempre que eu fiz minhas preparações, eu não sabia aonde socorrer e pedir alguma ajuda, se alguém já tinha feito alguma coisa. Então, foi tudo aprendendo na tora, como diz a história. Mas explica aí pra gente, o que é diabetes tipo 1 e o que é diabetes tipo 2? São os tipos de Você é tipo 1, é? Eu sou diabético tipo 1 há mais de 30 anos. E a diabetes é um problema na produção de insulina. Tá? O tipo 1, que é o meu caso, é autoimune, eu não produzo insulina. Desde sempre? Desde os 3 anos. Com 3 anos, o meu corpo entendeu que as células beta do meu pâncreas eram uma ameaça, foram lá e destruíram. Então, o tipo 1 não produz insulina, então a gente tem que injetar, né? Já o tipo 2, que é... Desde os 3 anos, nem pra produzir insulina tu serve. Desde os 3 anos eu já me aplico, meu amigo. Foi ideia dele aqui. Aqui não tem boquinha, não. Ele nasceu pra isso. Nasci pra isso. Desde os 3 anos já apontava pra o que ele ia ser, entendeu? Então, tipo 1 e tipo 2. O tipo 2, o tipo 1 é mais raro, né? O tipo 2 é o que a grande maioria da população hoje tem, que na verdade é um problema na sensibilidade à insulina. Às vezes por obesidade, sedentarismo, o seu corpo ele não absorve direito essa insulina, fazendo com que sua glicemia fique alta. Então não é um problema na produção, tipo 2. Isso, é um problema na sensibilidade. Na sensibilidade da insulina. Ela produz, mas não... Não absorve direito. Entendi. Essa é a diferença do tipo 1 pro tipo 2. Então ficou bem explicado, dá pra entender aí. Se eu saquei é porque... E eu sou burro. Semi-burro. Uma perguntinha. Você é semi-burro. Uma perguntinha sobre o tipo 2. Quando isso vai se agravando? Acho que essa tipo 2 é a famosa adquirida, que o pessoal fala. Isso, adquirida. Né, com os hábitos e tal. Isso. Então, essa depois que você adquire, no caso, com sua experiência aí, toda 30 anos de diabetes, o fato dela piorar, ela vai piorando a sensibilidade à insulina por conta dos hábitos? Isso. Ou porque o seu corpo, de tanto produzir insulina, ele também dá problema ali no pâncreas, ele não produz tanto mais? Como é isso? Não, você produz normal. Realmente o problema é que cada vez você vai produzindo mais quantidade de insulina e seu corpo não vai absorvendo isso direito. É como ela fosse uma chavinha, né? Para abrir a célula para poder entrar a glicose. E aí essa chavinha fica falhando sempre. Isso. A insulina, aproveitando que você está falando aí, tá? Agora o doutor Paulo Musi. É um hormônio, Muito tá? obrigado. É o hormônio mais anabólico que a gente tem no corpo. Ele é responsável por esse transporte do nutriente para dentro da célula, para a célula poder produzir insulina. Então ele vai lá, pega o açúcar que está no nosso sangue e joga dentro da célula. Então é por isso que muitos atletas também usam insulina sem ser diabéticos, né? Atletas do fisiculturismo e de outros esportes. Justamente para pegar essa energia que está no sangue e jogar para dentro da célula, do músculo. Ou seja, fazer um aporte maior ali de calorias e de nutrientes do que o seu corpo naturalmente ele faria, né? E o que você acha que impacta isso aí no físico? No meio do fisiculturismo, né? O que é que impacta? É principalmente no cardápio, que é o maior impacto, né? Que você está muito debilitado e precisa encher essa musculatura. Então você come carboidrato e joga insulina, então faz com que você puxe muito mais rápido esse nutriente para dentro do músculo. Então faz com que o músculo encha muito mais rápido, né? Isso pode ocasionar, Guilherme, uma hipoglicemia por rebote? Não pode ocasionar uma hipoglicemia sem rebote mesmo, só o fato de tomar insulina, porque você produz, certo? Você é uma pessoa normal, você produz insulina. Então você está injetando exógeno, aquela insulina. Então, só o fato de você estar colocando mais insulina, se você não comer uma quantidade de carboidrato, de fato, isso aí... você vai ter uma hipoglicemia. Mas aí, mito ou verdade? Você consegue treinar pesado? Com insulina, com certeza. Aumenta o treino, principalmente se você souber usar. Pré-treino, comer um bom carboidrato e jogar insulina, ele melhora a sua força no treino. Com certeza. É verdade isso aí. Então consegue fazer. Consegue. Mas o cara que tá começando agora, você não, você é macaco velho na coisa. Um cara que tá começando agora não é para ele estar usando insulina.
Não, cara. Eu acho que ele tá perguntando do diabético. O Né? diabético. Sim. Ele tem que O usar. diabético né? ele quer ser atleta, tá começando. É, tá Vai fazendo. eu viajando aqui pensando no atleta normal, no cara Esse normal. bicho já tá querendo Não, isso suplementar aí com coisa é- errada no isso cara, aí meu não. irmão. Estamos Esses caras não estamos fazem pelo isso aí, certo ainda, pô. não. Estamos no certo ainda. mano. Então, falando do diabético, ele vai perceber que o exercício físico para o diabético ele é tão importante quanto tomar insulina. Por quê? Um pequeno exemplo. Eu comendo a mesma quantidade de comida todos os dias. Se um dia eu não faço exercício físico, eu aumento em mais de 1/3 a minha quantidade de insulina que eu tomo. Ou seja, o exercício físico ele ajuda demais na sensibilidade da insulina para o diabético. Então, eu tenho 30 anos de doença. Então, com o tempo, é normal perder essa sensibilidade. E eu tenho uma sensibilidade de uma pessoa que começou a ter diabetes agora, por conta da atividade física. Então, a musculação, principalmente, é a atividade física perfeita para o diabético. Porque esse músculo vai ficar consumindo energia. Quanto mais músculo você cria, mais energia você consome naturalmente. Isso. Então, quando eu estou em preparação, que eu estou em baixíssimo carboidrato, eu quase não tomo insulina, para você ter uma ideia. Então, carboidrato pode ser vilão ou não? Pode ser o vilão. Porque usou carboidrato, vai ter que tomar mais insulina. Como eu não produzo, então comi, eu vou ter que jogar insulina. E aí também tem a questão do carboidrato de embaçar o shape também. Você joga carboidrato, joga insulina demais. Ô, Pode ser Guilherme, que uma dúvida aqui que surgiu. retenha muita água. Um parâmetro, ver se eu entendi correto. Se tu tá em. Agora, atualmente, inclusive, você tá em preparação agora. Né? Isso. Sobe quando? Dia 25 de maio em Patos. Jesus. Qual o campeonato? Qual o campeonato? Titãs Classic. Titans Classic. É. Massa. Boa sorte pra você. E vamos fazer uma caravana pra gente tá lá, né? Vamos estar lá. Era massa mesmo você aí. Aí. Massa. Agora você ir naquela motinha com sua mulher vai dar errado demais, viu? Daqui pra paz, Relaxa, calma. naquela casquinha. 130 É quilos. 9 horas de viagem. É não, pô. De moto, naquela moto ali, É. se ele chegar em 9 horas. 9 horas de viagem. Mas acho que no mês a gente tem que parar e procurar concessionária a Honda pra fazer uma revisão. Pô. Aí tem que trocar uns 4 pneus. Sim, mas a dúvida é o seguinte: agora que você está em fase de baixo carbo, naturalmente você precisa injetar muita pouca insulina. Isso. Não é isso? Pra gente que já produz insulina, o baixo carbo ele pode ocasionar uma hipoglicemia. Sim. Né? Como é que funciona essa relação para você de beirar ou não a hipoglicemia? Você com baixo carbo assim, você pode ter hipoglicemia? Eu acho que ele Ou fica acho medindo o que tempo a dele. gente que produz insulina, a gente pode ter hipoglicemia mais fácil do que você? Como Boa- é que funciona Boa isso aí? pergunta. Não, no meu caso é pior. Porque como você produz, o seu corpo, você está comendo menos carbo, ele vai produzir menos insulina. Então, meio que ele... Se O regula. computador já tá dentro. Isso, ele se regula. No meu caso, não. Então, se eu tiro o carbo, obrigatoriamente eu tenho que diminuir minha quantidade de insulina. Mas, às vezes, eu não consigo acertar. E todos os fatores influenciam. Se você está cansado, se você está estressado, tudo isso mexe com a nossa insulina. Então, eu entro em preparação, começo a tirar os carboidratos, eu começo a ter hipoglicemia. Em toda a preparação. Até eu ir ajustando as doses de insulina. De saber ali, massa. Aí eu mudo de novo, diminuo mais ainda o carboidrato, aí eu tenho Já vai hipoglicemia outro de ajuste. novo até ajustar. Então isso pra mim na finalização é pior ainda. Porque Hoje, eu tô hoje com a pouco experiência que carbo, você tem, quantos dias demora? Digamos, você recebeu do seu coach um ajuste mais um corte maior na dieta hoje, digamos assim. Você tá ali nas, sei lá, as 2 semanas finais, que a gente sabe que é a depletação final, né? E aí, quantos dias demora para você conseguir ajustar essa insulina? Porque a gente sabe que palco, né, Ale, é contagem de horas. o Né? meu grande Então, problema hoje é esse, porque às vezes passa 2, 3, 4 dias pra poder ajustar você isso conseguir aí. ajustar a dosagem. E às vezes nesses 4 dias já muda de novo a dieta, aí eu já tenho que tentar Então, mudar de novo, teu nome é prevenção, né? Porque se tu tem hipoglicemia direto, você precisa, além de ter uma companheira do seu lado, né? Um suporte, né? Que é a sua companheira, do lado que lhe ajuda em todo esse processo e entenda, você precisa estar prevenido em todo canto. No carro, no trabalho. E É tem um perigosíssimo, pro- é e tem um- perigosíssimo. tem um problema maior, né, no esporte, porque quando você tem uma hipoglicemia, a sensação é de morte. Parece que sua alma está saindo do corpo, você tá Eu já vendo ela tive embora. uma por rebote e realmente é isso. E Então- esse rapaz, inclusive, estava presente. Então, Era assim, pirraia. eu tive uma hipoglicemia, ela estava até arbitrando.
Camila, nossa amiga, tava fazendo uma maquiagem minha, eu comecei a passar mal. Tive hipoglicemia minutos antes de subir no A palco. sensação é... E você, quando tem essa hipoglicemia, seu corpo tá pedindo comida. Então, assim, às vezes você... Não é aquele negócio, vou tomar só um golinho de Coca-Cola, porque eu tô em preparação, não posso comer não, velho. Você come 10 pães, 2 pacotes de bolacha, um pote de sorvete. Sai E de si, nem né? vê, né? Sai de si, né? Você sai de si, Você cara. quando vê, quando É você porque o estado retorna, emergencial já se tá concentra, né? só tá os pacotes em cima da mesa. Os pacotes. É como se fosse a viagem que eu lembrei agora, o tubarão quando inalasse sangue na água. Pronto, é mais ou menos isso aí. Fica louco, né? Então Fica você doideira. come até você voltar ao normal. Até você voltar ao normal, você já Vampiro, comeu... quando cheio de sangue. Já comeu tudo. Você não consegue, vou comer aqui 4 uvinhas. Esse cara Não. não consegue. Você sai de si total. Isso Isso é muito pré-campeonato, complicado. o abdômen incha, né? Esse é Aí meu no- grande... Vai um avacalho total. No teu dia a dia, tu sempre tem algum carboidrato contigo o tempo inteiro. Tenho. Porque caso aconteça, tu tá lá Eu- prevenido. o melhor de tudo para todo diabético é Coca-Cola. Então, o bizu é isso aí. Eu sempre ando com aquelas coquinhas pequenininhas. Mesmo Todo quente. canto, mesmo quente. Porque Uau. ali sobe na hora rápido. Ali é açúcar puro. Tomou, subiu. Antigamente eu andava com bombons no carro, os bombons derretiam no Derretia. carro quente, cabia abrir o bombom colado. O papel e O cara- tudo. O cara morre, morria com o bombom na mão, com o bombom na mão. Ixi, vai. Comia com papel Então, e tudo. essas coquinhas assim é a melhor coisa. Então, assim, realmente é muito difícil. Mas como a gente treina aqui, a gente fala só de treino aqui. Como é que você controla essa sua glicemia antes, durante e depois do treino? Fora de preparação, Porque antes. a gente sabe que quando você começa a treinar, isso vai baixar, né? Isso. Então, se eu tô fora de competição, é sempre 1 hora antes, 1h30, fazer uma refeição com carboidrato, Mesmo treinando. mesmo treinando. Se eu tô em preparação, sem carboidrato, baixo carboidrato, então é tentar diminuir realmente na insulina. Às vezes eu deixo minha glicose, eu já na Então minha vou- mãe eu deixo ela um pouquinho mais alta, 160, 170, porque aí quando eu for treinar, ela vai cair e eu não tenho uma hipoglicemia. Ela vai ficar ali na média. O medidor de Dá o tempo glicose certinho pra tu comer. é né? o É o de furar. glicosímetro de furar. Glicosímetro. Pra mim é o mais prático. Mas hoje tem outros. Você bota aqui um aparelho. Sim, e por que não bota? Não, porque eu não gosto. É questão de gosto mesmo. Eu prefiro furar o dedo. É, eu já vi Eu várias gosto de pessoas- furar, meu amigo. Eu já vi, inclusive, várias pessoas na academia mesmo, com essa bolinha, né? Não, e agora No tá, braço tá moda, pregado. velho. Agora tá. Tem uma galera com Tem uma isso. galera que não tem a doença e coloca. É só porque. Que bota o celular diz as coisas tudinho. Diz. E tem uns Né? desenhos assim com desenho e tudo. dos É, bichos, velho, não sei não o quê. sei. Ou é Mas os não. magos tomando monjara. Será, Mas é bicho? isso aí. Os magos tomando monjara do Rapaz. Mas assim, o esporte, né, a musculação, principalmente, para o diabético, é essencial. O exercício físico todos os dias. A suplementação pra você é diferente? Não, é normal. É a mesma coisa. Pode tomar whey, creatina. O problema com o diabético é açúcar. Com o meu açúcar, tem que tomar insulina. Né? E para o diabético tipo 2, aí que o exercício físico é fundamental mesmo. Sim. Porque ele depende da Porque sensibilidade. vai né? melhorar essa sensibilidade da insulina. É. Então é essencial o exercício físico para o diabético tipo 2. Você consegue controlar só fazendo exercício físico. Dependendo do grau Lógico, do né? diabetes, tal, você fazendo exercício físico, você controla perfeitamente sem precisar tomar remédio. A gente falou muito de hipoglicemia. Mas você já teve algum de hiper? Também. E a sensação? Porque você disse que a hipoglicemia é sensação de morte. Né? E a hipo? A sensação é bem parecida. É quase igual. A única diferença é que a hiper, você urina muito, faz muito xixi e a boca fica muito seca. Então, mas tirando essa diferença, são iguais. Então você sabe quando tá com a hiper que você fica com sede o tempo todo, sentindo sede, a boca seca e às vezes também fica com cheiro de cetose na boca, porque o corpo ele começa a entrar em cetoacidose. Então tem essa diferença aí. A hipoglicemia ela é pior porque ela mata rápido. Uma hipoglicemia ela mata em minutos. Mas também se você comer, você volta rápido. Em minutos você tá bem. Já a hiper, como o seu corpo ele entrando em cetoacidose, ele vai se autodestruindo. Às vezes você passa 3, 4 dias para o seu corpo. Explique para o pessoal o que é esse A cetoacidose Cetoacidose. é quando o seu corpo ele começa a se autodestruir por dentro. Ele começa a se inflamar
de corpos cetônicos. Seu corpo é produzindo. E aí você fica com cheiro de cetona. Então, às vezes, para o seu corpo se recuperar disso daí, por mais que você tome insulina e controle a glicose e volta, mas você passa dias, você fica mal, com Para dor de regredir o cabeça, processo e seu inflamatório, corpo né? está todo inflamado. Então, também é muito ruim a hiperglicemia. Esse processo, Inclusive- Guilherme, é o que desencadeia, desculpa interromper, é o que desencadeia, o que a gente vê naquele pessoal diabético que não se tratou, que começou a se tratar tardiamente. Aquelas manchas e tal, em extremidades, formigamento nos dedos. Essa glicose alta durante muito tempo É isso. Por quê? tem a ver essa cetoacidose. Já vi até cegueira também. Né? Também. Por quê? Cegueira. Porque isso começa a destruir os microvasos do nosso corpo. Então, onde é que a gente tem microvasos? No rim. Então, é por isso que diabético tem tanto problema renal. Nos olhos, tem microvasos. Geralmente Então, vai para problema de visão. Nas pontas dos pés, que também são microvasos. Então, começa a perder os dedos. Então, é por isso que isso aí. Eu tive um problema de cetoacidose, de hiperglicemia muito grande. Uma vez na preparação, eu não sabia. E a gente foi tomar Pulmonil. Pulmonil é um broncodilatador para cavalo, para acelerar bastante o nosso organismo. Tá errado, né? A gente sabe que nosso amigo Lucas aqui É viciado. é viciado. Se eu fosse viciado, eu tava seco. Eu apenas sou fã do produto. Galera, eu tinha um pet shop. Eu fiquei rico só vendendo pra ele. Fumando todo dia. Ele maior. porque- não, você, entenda. você tinha, né? Então Entenda. você acabou de ter porque já tem o dinheiro da vida todinha já. Foi, não é só porque ele parou de com- comprar, eu quebrei. Eu parei de comprar um. Por isso que ele tá gordinho. Ele aí. disse que Galera, tinha pelo menos mas uns isso 20 aí não, cavalos em Isso casa. aí era meus atletas. Eu preparei alguns atletas, aí a galera gostava muito de pulmonil. Aí eu pegava no pet shop de maior. Historinha que é é- Falava, maior, meu cavalo tá precisando do um bezerrinho que eu tenho aqui. bezerrinho, tá? Que é a mesma coisa do Tá respirando clenbuterol. ruim, sabe? Isso, é Né? o O clenbuterol. clenbuterol é muito parecido. O clenbuterol é mais conhecido no meio. E muitos atletas É o usam. mesmo princípio ativo, né? Pulmonil, que eu tenho. Não precisa. E aí, o que é que ele faz? Salbutamol. Ele começa o clenbuterol pulmonil, ele começa a pegar a gordura do seu corpo, quebra e joga como fonte de energia no seu sangue. Então, minha glicose subiu de uma maneira que eu tomava insulina e não baixava. Eu tomava insulina e meu corpo, o clenbuterol, se eu não me engano, é 6 horas que ele faz efeito no corpo, ou são 8 horas, eu não estou lembrado agora. E ele passou 6 horas fazendo isso, quebrando 8 horas, gordura e 8 jogando horas. no meu organismo. E eu 8 tomando horas. insulina e nada E de baixar. nada. E eu tomando insulina, nada. Eu tomava 50 unidades, 40 unidades, 30 unidades. Tá, E cara. toda vez que eu fazia minha glicose, HI. O glicosímetro, quando ele passa de 600, ele não marca mais. HI. Ele só dá HI. HI. E eu tomando insulina, Aí. passando mal. HI quer dizer quase morrendo. Eu já disse à minha esposa, já era. Pode enterrar. Eu quero pelo menos morrer grande, no caixão grande. Eu sei que era 8 horas, porque eu tava nesse processo aí. Tava, né? Ah, Eu vou morrer. ele ligava pra mim, eu vou morrer. E eu em casa sem saber o que fazer, se eu vou lá, Meu se irmão, eu fico. Eles vão ter que assumir tua morte, como era teu coach. Ia ser conhecido como coach da morte aqui. Era, tu ia morrer e ia enterrar junto contigo a carreira de Alan. E ela tava, Ninguém sabia o que era tava cetoacidose. me ajudando. Mas fora isso aí, teve outra situação em que você, tipo, sei lá, eu vou tomar pré-treino aqui, aí tomou um pré-treino velho louco lá e ficou doidão, se tremendo todinho, querendo desmaiar. Pré-treino é de boa pra você também. De boa. Suplementação, em geral, não tem problema nenhum, não. Só aquelas que vêm externa intramuscular. Só essas de cavalo aí que não dá certo. Fica a dica aí, você que é diabético, não tome pulmonil nem clenbuterol, que não é pra Sim, mas você. aí, depois dessa preparação, você utilizou o pulmonil clenbuterol novamente? Nunca mais. Não pode. Não dá, não. Não dá, Realmente não tem nenhum mecanismo que você consiga Não. utilizá-lo. Não, Ele- a dieta... Em vias seguras. A dieta tem que ser na tora. Baixar Ele o carro. quebra tanta Tem que ser gordura, né? aqueles 20 minutinhos de cardio a mais no final Pelo- da noite pelo que que vai eu- fazer a diferença, né? Pelo que eu entendi, o clenbuterol ele quebra tanto gordura que ele fica jogando açúcar o tempo inteiro, tá? Dentro pra, né? Na corrente sanguínea. Na No correção, caso, a gordura foi que virou essa glicose de tanto Isso. corrente sanguínea. entendeu? Ele Ele- quebra tanto. Caramba. O bicho é tão bom que ele quebra É tanto. bom demais, menino. Oxi. É bom Os demais, cabas Júnior. gostam- Eu não sei, né? Os cabas gostavam, diziam que era bom. Eu nunca tomei. Também não. Quem toma é Camila, lá da academia. Camila Camila. Moraes. Bora, Camila Moraes! Camila Militia. Um abraço pra Camilinha. Camila Me também- perturbou muito atrás do Mano. pulmonil. Ih, Eu não queria pagar, queria dividir com 7 pessoas.
Também é Queria um dividir litro, com ali é um 7. litro, velho. Ela só usava Não, é 500 ml, é 500 ml que vem. É 500 Mas que ml. você Gente, utiliza... tu sabe que não sabia Você, agora? não, porque eu conheço o pote. pote, pô. Eu conheço o pote. 500 ml. Olha, ela é que assim vem. que a gente É 500 ml. Você quer a formulação química também? Eu lhe digo. Bicho, é tão bom que você pega 500 ml e você divide com 3, 4 cabos. Quer dizer, os cabos dividiam lá, né? 3, 4, eu passava, entendeu? Mas é um produto bacana. Infelizmente você não pode utilizar. Fica a pena aí pra você, viu? Mas então assim, o esporte pra mim mudou minha vida. Ajudou a controlar a minha glicose. Vamos pegar na mão, porque a gente não chorar. Vamos chorar agora. Ajudou a esporte. controlar. Eu fiz parte desse processo, viu? O Você, esporte mudou. você iniciando a ser atleta, eu tava no meio também, viu? Eu ia subir também. Tava. Eu não subi porque tive uns problemas aí que eu conheci uma pessoa, que hoje é minha atual esposa, né, que ela não me deixou subir na época. Ficou inventando negócio de tomar uns vinhos, negócio, esse bicho lembra. Foi. Ele até apelidou ela. Qual foi o Alcoólatra. apelido que tu botasse na época? Eu nem me lembro. Destruidora de atleta. Eu botei tantos apelidos nela Foi. já. Água de Torrei do salsicha. apelido. Água de salsicha. Foi. E hoje, isso na época a gente só namorando, né? Só namorando, tava se conhecendo. E hoje minha esposa, tá vendo? Então era passeio. Ele tá falando dela porque ele tá aqui. Pô. Não era. Que o quê? Ela tá aqui. Se ela não tivesse, ele não tava nem lembrando dela. Ele daquela outra lá, ele nem lembrou. Pois é, ele tava dizendo pra gente que ela leva ele pra academia à força, né? Na época ele gostava de ir pra academia. Hoje, não, hoje. Você começa Então, depois que ela casou, destruiu, né? ela destruiu o atleta que havia em mim. Hoje eu só sou E ela a. faz a melhor delícia Eu não da sou abacaxi. obrigado a gostar de ir pra academia mais. Depois da minha mãe é a dela. Mas assim, o esporte mudou minha vida. Não é fácil pra quem é diabético, mas eu digo sempre a todo mundo: se eu consigo, qualquer um consegue. Uma dúvida, Guilherme, Não pra é gente. fácil, mas acho a que gente. deve estar finalizando o assunto. Tem mais dúvida? Eu tenho um bocado de dúvida, velho, quanto a isso. Eu não sei se ele já sofreu preconceito com isso, tá ligado? Porque tem algumas pessoas que têm doença, que falam que tem doença, aí Já, assim, na verdade, o diabético normalmente, ou ele é bem magrinho, porque é aquele tipo 1 descontrolado, ou então ele é gordão, aquele tipo 2. E às vezes quando eu pego minha insulina no estado, muitas vezes quando eu chego lá, Guilherme, aí você tá pagando pra quem? Não, é pra mim mesmo. Mas você, porque o diabetes tem que ser o maguinho ou ou tem que gordo. ser gordão. Você entendeu? fugiu do estereótipo, É, né? fugiu do estereótipo. Bacana. Então, mas não é preconceito. É um preconceito Mas- até bom, né? Honrado, assim, que você, poxa, eu fugi do estereótipo, né? mas não deixa de ser um preconceito. Porque o cara, assim, eu conheço pessoas que tem vitiligo, né? E aí parece que a galera meio que isola com medo de pegar aquilo ali. Não, nunca, pelo menos por eu burrice, idiotice, né? nunca passei por nenhum preconceito, não, nesse sentido, não. O pior que teve na minha época, vocês não eram nem nascidos, mas na minha época era AIDS. Então, o cara que estivesse assim, eu tô com AIDS, a gente sai logo de perto. Com medo de pegar, Não né? comia no mesmo garfo, não sentava na mesma cadeira. Esse tipo de preconceito que eu tô falando aí. De- Mas de- aí a de- diabetes é de boa quanto a isso. Não, eu, pelo menos, particularmente, nunca passei por isso, não. eu não sei se tem alguma. Eu queria te perguntar sobre limitação com relação especificamente ao mundo bodybuilding. Você comparado, isso lógico, tirando o fator genético com relação à estrutura, enfim, predisposição a ter musculatura, a ser seco, enfim. Tirando esse fator que é importantíssimo de jogo, qual que é a limitação que a diabetes te traz com relação ao atleta comum? Eu pergunto por quê. Eu acho que surgiu, e ali, alguns meses atrás aí, nesses podcasts, cariando esse pessoal, um atleta diabético, não foi que eles estavam divulgando, alguma coisa assim. Mas não sei se foi muito pra mim, mas eu me lembro dessa história. Eu só conheço o Santo Esteban, aquele atleta diabético Pronto. profissional. Santo Esteban, Thiago Santo Esteban? Tiago Santo Esteban. Ele é diabético tipo 1. O grandão, o Thiago Santo Esteban. Inclusive, eu tenho contato com ele, eu falo com ele pelo Bacana. Instagram. Então, De vez em quando eu tiro umas dúvidas bom com saber. ele. Eu não Tem não, pouco conteúdo sobre isso na eu não internet. sabia, não é nem isso, Tem cara. nenhum. Eu queria saber, Eu nunca vejo. eu queria saber se isso é um limitador de, por exemplo, você ser um atleta de alto volume. Mas ele acabou de me citar Thiago Santos Esteban. E o cara é um monstro gigante. Mas tem limitações. Então, eu nunca vi nenhum, assim, você nunca vê no Olímpia nada de contar, pelo menos, sei lá, 10 pro lugar Olímpia, um atleta diabético, você nunca viu. Eu Isso acho, existe alguma limitação? a limitação nesse caso eu acho maior porque é difícil fazer a dieta sendo diabético. Porque você vai ter hipoglicemia, você vai ter que comer. Então, o problema não é nem Te tanto... limita a comer quantidades? Não. Não, né? Porque você pode aumentar a quantidade, né, de insulina, se for o caso.
Embora... O que é incrível, desculpa te atrapalhar, o que é incrível é que a galera usa a insulina para ganhar peso. Isso, pra ganhar peso. Isso, né? por isso que eu tô... O cara não tem diabetes, não tem nada, não tem doença nenhuma, mas ele utiliza a insulina para ganhar mais peso, Uhum. né? E Porque aí, ela é ótima pra isso. no caso, a gente tá conversando aqui que a gente não vê diabéticos grandes, assim, Exato. volumosos, né? Ou do espontâneo no esporte, de alguma forma grande, né? Tipo, É muito por- volume muscular. É porque É um dos hormônios mais anabólicos que existe. ele Então, dos fica, hormônios pra mais mim, ficou essa anabólicos. contradição na cabeça, entendeu? Fica uma contradição gigante. Mas o problema é justamente esse, porque é muito difícil para o atleta diabético ele ter que comer mais, jogar mais insulina, porque tudo isso ele vai ter que comer mais, ele vai ter que jogar mais insulina, aí vai ter hiperglicemia, aí vai ter que jogar insulina, se ele cortar vai ter hipoglicemia. Então, a gente não vê tanto atleta diabético no fisiculturismo por isso, porque é difícil. Entendi. Você tá numa reta final de Mas preparação. não é impossível. Não é impossível. É tanto que eu tô aqui. Às vezes eu posso não ser o mais volumoso do que outro cara e às vezes não entrar tão definido, porque é difícil você entrar na condição. Eu chego para tentar entrar na condição, tenho uma hipoglicemia como? Um pacote de bolacha e um de pão. Então já mexe no meu físico, Com certeza. entendeu? Mas a gente, graças a Deus, eu só venho evoluindo nos meus campeonatos, nas minhas preparações. Vale salientar que eu acompanhei você no seu primeiro campeonato, dezembro de 2020. Se lembra? Não sei se a data é essa não, mas você tá lembrado. Eu acho que foi, dezembro de 2020. Kika tava lá, não foi? Kika. Sua esposa acertou. Dezembro de 2020. Night of Champions, Em Recife. em Recife. Seu primeiro campeonato. Que, inclusive, nesse campeonato aí, tinha hoje um cara que é pró, Men's, que competiu na categoria, não na categoria dele, mas com ele, na Men's, que é Tadeuzinho. Tadeu até mandou mensagem pra mim no Instagram, Lembro. que ele viu eu tomando insulina lá, ele chegou, ele fez isso aí, eu disse, não, meu irmão, eu sou diabético e tal. Ele me viu, eu passei mal eu tive uma hipoglicemia nesse Um evento. abração, Tadeu. Eu lembro que depois do campeonato, Kika, acho que vocês pediram uma pizza, não foi? No meio do teatro lá. Vocês estavam comendo uma pizza no meio do teatro, Foi, da acho que escada. foi. Eu lembro, eu tenho essas cenas na cabeça. E a gente tava lá, subiu você, subiu o Bernardo da casa. Foram Só os o dois Bernardo. atletas que subiram. Subiu um bocado de gente. Subiu muita gente, pô. Eu acho que subiu também Barroca, Gabriel Barroca. Barroca. Foi uma galera. Porque foi um marco por conta da pandemia. 2020, um ano de pandemia. Todo mundo de máscara. Fechou tudo. Todo mundo de máscara. Todo mundo de Por isso que ele máscara. se saiu bem, pô. Tampando essa calinha, essa latinha aí. Foi, Vai. não, mas graças a Deus eu só venho Sua evoluindo. estreia, foi sua estreia. Só venho evoluindo, o físico melhorando. Agora, teve um ponto especial aí. Esse bicho vai lembrar. Tinha uma famosa salinha, onde o pessoal, né, fazia umas certas aplicações nessa salinha, num local, que a gente às vezes se encontrava nessa salinha, né, Riado? Encontrava esse rapaz. Uma vez eu encontrei esse rapaz nessa salinha, esse rapazinho. Aí esse rapaz contou a seguinte história. Ele fez, rapaz, vocês namoravam só, não era aqui? Aqui tá a esposa, galera, a esposa dele tá aqui. Vocês namoravam só, não era? Nessa época, 2020, noivo, alguma coisa assim, né? Que chega Guilherme Maior na sala de aplicação, hormonizado até o Que sala de limite. aplicação, doido? Tu tá doido? É uma salinha. Na você sala de aplicação da insulina dele. Dele lá da casa dele. disse. Tá doido, pô? Escuta, pô. Escuta. Depois conta essa parte. Peraí, viado. A gente chegou na sala lá de Guilherme lá. Aí a gente tava conversando, trocando ideia. Guilherme fez. Rapaz Maior. Eu chamo todo mundo Maior, né? Rapaz Maior. Kika faz 2 semanas que não desce. Tá atrasado 2 semanas. Eu tava viajando, ele me ligou, velho. E nunca tinha acontecido. Ou acontecido por... Me esculhambando. Dizendo, Foi. tu não disse que eu não engravidava ninguém? Foi da salinha não é direto pra pra tá com o eixo farmácia. cortado. Kika, ele lembra. Ele deve lembrar. Foi da salinha direto. Eu disse, meu filho, vá na farmácia agora comprar o teste. Nessa época eu tinha outro amigo nosso lá, acho que o ex-esposo de Camila, que também era da zoeira. Na época aí a gente começou a botar pilha e Guilherme nesse dia. Ele saiu da academia bolado, meu amigo. Ele perdeu. Meu amigo, eu não saí bolado, não. Naquela noite, ele saiu assim. Eu já saí sabendo que eu ia ser pai, mano. Eu Ele botei sabe- logo, eu digo, eu tava- Sabe aquela viajando, cara eu assim tava que em você não África. sabe se ele tá triste, se ele tá surpreso, se ele tá feliz. Ele saiu assim, atônito da academia assim. não, ali eu cheguei em casa e disse, ela, vou ser pai mesmo, vamos fazer logo o teste. Ela falou, Foi. não, vamos esperar, eu digo, vamos esperar. Aí no Eu já outro sei vai dia ser que ele pai chegou na mesmo. academia, ele chegou com a notícia. Vamos fazer logo. É maior, você pai disso aqui. Nesse campeonato, ela tava vomitando lá, grávida. Vomitando Foi, lá. né? Mas tu já tava sabendo? Tava, no Tava, campeonato, no campeonato já, tava. eu acho que ela tava com 4 meses, né, amor?
Que foi, inclusive, a época do casamento, não foi de vocês? O da festa em si, Não, não o foi? casamento foi mais pra Foi um frente. pouco depois? É porque eu tô me lembrando dessa. Foi. Isso aí. E depois estávamos todos nós lá, Um casamento. firmes e fortes, no casamento de Kika e Guilherme. É. Você vê como é que é, né? Estamos aí, meu filho. Estamos aí. Mais alguma dúvida, Yali? Sim. A família ajuda muito nisso aí, né? Porque eu acho que Kika, como profissional da saúde, ela cuida também de você, sabe onde é que vai ter aí, pô, e você deve conhecer também quando acontece isso, né? Mas aí, como a gente tá aqui e falando para o mundo todo, inclusive ligação direta em Marte e Júpiter, me fala pro povo aí, né? Dicas rápidas, assim, o cara quer começar hoje a competir, ele é diabético, o que é que você instruía ele a fazer? Primeiro, a procurar um profissional, a procurar um... Tem que ter um médico cuidando dele. Porque, vamos assumir, nós dois estávamos juntos nessa primeira preparação, né? Isso. E aí você disse assim, eu queria que você me ajudasse, eu disse, meu irmão, quem vai me ajudar mais é você. Porque eu não entendo nada disso, né? E aí vamos aprender eu e você. E aí a gente foi no teste, né, velho? A gente fez a pior coisa que tem na vida, que é testar um no outro. E ali As anotando no caderno, né? Eu tenho um caderno hoje, anotado ainda, entendeu? Tal dia a gente começou, fez isso. Passou mal assim, assim, assado. Corta isso. Não foi? Foi. Então, eu tô dizendo que foram 8 horas o clenbuterol, porque eu tenho anotado isso. Eu disse assim, ó, 8 horas, porque ele me falou. Que falou com o Tiago, né? E o Tiago disse assim, ó, não pode não, por causa disso, daquilo. Aí eu disse, meu irmão, é lógica, pô. Como é que a gente não pensou A nessa... gente não pensou nisso, foi. Não pensou nisso, velho? Esse mecanismo. Tá? Como é que a gente não pensou nisso? A dica primordial na verdade, é fazer contagem de carboidrato. O diabético precisa saber disso, porque ele vai precisar ingerir tantos gramas de carboidrato nessa dieta para ele poder jogar a quantidade certa de insulina. Então, a contagem de carboidratos tem que saber. Na verdade, o diabético precisa saber disso não só para competir, ele tem que saber disso para a vida dele. Mas para competir, ele tem que saber contar o carboidrato que ele está comendo. Outra dica que eu dou assim é não tá mudando o carboidrato. Eu uso arroz na minha preparação inteira, então só vou diminuindo e aumentando as quantidades. Que não foi sempre. Uma vez o bicho comeu um pacote de pão, irmão. Eu disse a ele, isso é massa, vou contar, isso é massa. Eu disse a ele assim, ó, véi, é mentira, galera, é mentira. Diga a verdade, viu? Eu disse, tu vai comer tudo que planta. Tudo que planta. Ó, macaxeira, tu tira do pé, macaxeira. Então, pode comer. Batata, tu tira do pé, batata. Então, pode comer. Banana. Banana Né? foi? Então, tudo que tu tira do pé, tu vai comer de Maconha, carboidrato. Aí ele comendo pão. Aí eu dizia, Guilherme, pão nasce que pé, Guilherme. Aí ele ficava olhando pra mim bem sério. Eu disse, não acredito que tu fez isso não, Guilherme. Mas isso não é do trigo? Bicho incrível, velho. O cara quando tá na preparação, neura, meu irmão. Porra, meu irmão. Até Não o foi ou não foi? Dá pra, Foi ter ou não foi? dá pra ter comido chocolate também, por causa do cacau. Vem do cacau. Pode ser, né? Mas assim, Será? é não mudar o carboidrato. Trabalhar com Do carboidrato trigo. só, Do trigo foi porque fica mais fácil manipular, né? Essa aí que Você vai só... Foi de propósito, pô. Isso aí foi de propósito. Você vai só aumentando ou diminuindo, então fica mais fácil. Porque você botar vários carboidratos. Eu também costumo não trabalhar com gordura na fase de preparação, porque gordura ela demora mais a entrar no sangue, então é mais difícil você manipular a gordura. Eu prefiro trabalhar só com carboidrato e proteína. É uma dica também que eu dou, também aprendendo aprendendo na tora. Óbvio, você tem que se conhecer bem, né? Pra Demais. poder fazer uma finalização. A gente foi se conhecendo dessa forma. A gente foi sabendo como é seu shape, então a gente errou várias vezes, né? Hoje, numa finalização minha, o cardápio eu costumo fazer uma refeição suja no dia anterior para encher o físico e no outro dia eu não como nada. Nem tomo água, nem nada. Porque No pré-campeonato mesmo. no dia, E qualquer dia. coisa que ele botar, ele vai ter que meter insulina. Meter Insulina, insulina. ela vai embaçar. o risco de embaçar o shape é grande. Aí se atrasa campeonato, ferrou. Agora, no próximo a gente vai ter que explicar o que é embaçar. Embaçar o shape, galera, ficar com água sobre a pele. Então, Não, quem tá ouvindo isso aqui Tira- gosta do esporte. Rapa merda. Quem vinha perguntar o que é embaçar. então ele termina embaçando o shape, porque a gente fica com água sobre a pele. Em vez da água entrar no músculo, ele fica
em cima da pele. Então, show. Hoje, o Miloncast fez um programa especial mostrando mais uma vez que o fisiculturismo é para todo mundo. Para todo mundo. E Né? pro diabético, mais ainda. Então, segue nosso canal aqui, curte, aperta o sininho, né, Lucas? Dá-lhe no sininho, dá-lhe lá no sininho. E Lá. se alguém tiver qualquer dúvida, estamos aqui à disposição de ajudar. Entra nas nossas redes sociais, Nas suas. na minha principalmente. Nas minhas não, que tá lotado. E que Mas- a gente mas tá aqui fala pra aí dar... dele, hein? a Fala aí gente- seu Instagram. Na dele que ele é diabético, eu não sou não. Guilherme Não vou entender underline nada. CSLC. Guilherme underline CSLC. Ele vai mudar essa roupa pra ficar um negócio mais acessível, pra ele não estar falando Guilherme CSS aqui, não sei o quê. Se o cara entrar na minha rede social me perguntando isso, eu vou ter que perguntar a ele. Então vai direto a ele, né? É. A gente tá aqui Guilherme- pra Bota aí A o gente arroba tem o dele. Instagram do Miloncast também, @Miloncast. Aí. Miloncast Fácil. underline CSLC. Instagram de fácil acesso, pô. Vai mudar isso aí. Kika vai mudar pra você. Inclusive, Lucas, a gente tá com um repertório lá da academia, ó. Lá do campeonato lá que teve em Campina Grande, né? No dia 3. O campeonato teve dia 3, tem bastidores, tem tudo, meu irmão, tá excelente. Tem as fotos dos campeões das categorias, tem as fotos até de categorias também que rolou. Então é sensacional, vai botar lá nos destaques lá, vocês vão vendo. E aí a gente tá fazendo as publicações para as próximas competições que a gente vai estar. É. Inclusive, Deus quiser. tem uma galera procurando a gente para poder ser entrevistado, porque a gente estava entrevistando os atletas, ficou até. Né, não era nossa pretensão fazer isso, mas a gente disse: a gente está aqui, vamos falar com os atletas, vamos ver o que é que eles têm para dizer, pré-competição, na pesagem. Vamos trazer os atletas aqui também. E aí eles já começaram a falar lá, foi massa. Então tá tudo lá no Instagram também, se você quiser dar uma olhada. Os cortes também, né? Tchau. Selecionar Instagram os de- melhores cortes aí, mais polêmicos. Pra botar lá. Então vai lá, segue a gente no canal. Valeu! Até a próxima, galera.